O programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Amazônia News Weekend ANW e eu quero dar as boas-vindas para você que já está ligado com a gente aqui na TV Amazônia, canal 7 Santarém e também pelo nosso canal no YouTube. No YouTube você pode inclusive compartilhar esse programa, basta copiar o link e enviar nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, porque o programa de hoje vai ser muito maravilhoso. Nós temos uma entrevista incrível de um testemunho de milagre sensacional que Deus ainda está realizando, mas já tem coisas incríveis para nós ouvirmos aqui. E no programa de hoje eu quero apresentar essa família maravilhosa, o Douglas, a Jaqueline e o Ícaro estão aqui conosco, eles são de Sinop, Mato Grosso, e fique muito ligado porque eles têm um testemunho incrível, né, Douglas, Jaqueline, para contar para a gente, e eu queria que eles dessem uma saudação inicial para o nosso público. Douglas. Olá, tudo bom? Meu nome é Douglas, a gente veio de Sinop para cá para conhecer um pouco mais da cidade, né? Na verdade, a gente já conheceu um tempo atrás, mas dessa vez foi de uma forma de agradecimento pelo que Deus fez na nossa vida. Olá, pessoal. Como o Douglas disse, a gente veio, né, curtir um pouquinho a cidade de Santarém e também uma viagem aí junto com a família do Pastor Vitório, que nós consideramos também a nossa família, agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez na nossa vida, né? E trazer Ele para aproveitar um pouquinho depois de 2021 ter sido um ano bem difícil, principalmente para Ele, e hoje a gente vê Ele correndo na praia, era uma das nossas alegrias. Eu imagino, assim, eu que já ouvi um pouco de vocês, né? A história que nós vamos compartilhar aqui com o nosso público, eu imagino que seja realmente muita alegria vocês poderem ver o milagre de Deus manifestado já de uma forma inexplicável. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Mas, primeiramente, vocês fazem parte da Paz Church em Sinop, né, debaixo do pastor Vitório, da pastora Maria, inclusive estão aqui nos bastidores acompanhando como verdadeiros pais, né? Muito mais que pastores, né? Sim, com certeza. E eles também acompanharam de perto essa história com vocês. Eu queria que vocês começassem a contar o que aconteceu, como vocês descobriram, quando foi. Não sei se a Jaqueline ou o Douglas quer começar. Em 16 de fevereiro de 2021, ele teve uma crise de vômito na escola, né? E o pessoal me ligou e aparentemente seria uma crise normal de alguma infecção. E eu corri com ele para o pronto atendimento. E o médico, assim, já usado por Deus desde então, ele fez todos os exames e ele falou assim, eu vou pedir uma tomografia. Mas ele falou de uma forma bem, tipo, vou pedir. E foi a partir daí então, né, que eu retornei com ele no período da noite e a tomografia mostrava um tumor muito grande na cabeça dele. O primeiro exame já mostrou que tinha um tumor? Sim, o primeiro exame ele já identificou o tumor e o tamanho dele era bem assustador. Né? O próprio médico disse, bem assustado para mim, ele disse, o seu filho tem um tumor muito grande na cabeça. E esse tumor ele tomava conta de toda a parte frontal da cabeça dele. Então ele estava comprometendo toda a visão do lado esquerdo. E aí a gente fez uma ressonância para poder ver mais detalhe a proporção que o tumor havia sido tomado, né? E a partir daí ele passou então por 6 cirurgias no total. Em 25 de fevereiro agora, foi a primeira cirurgia que ele havia feito. Faz um ano, né? Exatamente, um ano. Quando vocês receberam essa notícia, Douglas, como é que vocês se sentiram, assim, como pais? Porque eu sou pai e, por exemplo, eu tenho um filho, meus filhos são adultos já, né? Mas só da gente imaginar que eles estão gripados, a gente já fica pensando, meu Deus, o que é que pode ser? Fica aquela preocupação, porque com um filho é mais doloroso que na gente mesmo, né? E sendo algo tão grave, como é que vocês receberam essa notícia? A princípio, a gente estava naquela... Seria algo leve, né? Mas quando ele deu aquela notícia, o médico chamou a gente e
falou da gravidade e a gente já estava firme, né? Inclusive quando ele... Na verdade a gente parece que o mundo desabou. Não sabia para onde fazer, para onde correr, o que fazer. Mas a gente estava firme em Deus mesmo. Quando o médico ele passou o diagnóstico para a gente, ela já desesperou, já desabou. E eu conversando com ele passando o diagnóstico, aí ele chegou no valor, né? A princípio, valor alto. A gente não tinha nem noção de onde... Da primeira cirurgia. Da primeira cirurgia, em torno de uns 200 mil. E eu, ali, recebendo aquela notícia, eu falei no meu pensamento com Deus. Eu falei, o preço já foi pago, há 2.000 anos atrás. E conversava diretamente. Falei, olha, senhor, o senhor está ouvindo tudo isso? O que ele está passando? E ele passando. Por incrível que pareça, o médico olhou para mim e falou, te conheço de algum lugar. Eu nunca vi o médico. Ele falava que me conhecia. Mas eu amém por isso. Nem sabia quem ele era. E a gente ficou realmente assim, um pouco abalado, mas ficamos firmes. No geral, eu posso garantir para o senhor que nós ficamos firmes. Não gritamos para ninguém, não corremos atrás de ninguém. Assim, que não podia para nos ajudar. A gente procurou a igreja, procuramos os irmãos em oração e a gente ficou firme. Esse que é o grande detalhe. Tinha pessoas que chegavam na gente e conversavam e não sabia. E quando a gente começava a contar o que estava acontecendo, eles falavam, nossa, mas você está assim, tão calmo, tão tranquilo. A gente já tinha confiança que estava na mão de Deus. Está nas mãos de Deus e eles sabiam o que fazer. A gente simplesmente entregou, pastor. E como é que foi o processo, então, para começar o tratamento dele, de fato, né? Vocês podem dizer como transcorreu, assim? O médico, então, um neurocirurgião encaminhou ele para um próximo neurocirurgião. E quando ele chegou pra gente, ele falou assim, esse é um caso que eu nunca vi. Ele chegou, me encheu de perguntas, ele já sentiu dor de cabeça, ele já teve convulsões, ele já teve vômito, desmaios. E o doutor nunca, ele sempre praticou esporte, ele sempre gostou de natação, ele nunca teve nada. E ele dizia assim que ele não sabia dizer pra gente o que ia fazer naquele momento. Ele falou assim, o caso dele, no tamanho que está esse tumor, ele era para ser um menino que tenha convulsões diretas, era para estar chorando de dor de cabeça, crises de vômitos frequentes. Então, assim, ele disse as piores coisas que era para ele se manifestar e ele não teve. E aí ele disse, me dê 3 dias para estudar, porque de fato eu ainda não sei como é que a gente vai fazer com esse tumor. Deve ter feito uma junta médica, né? Sim, aí ele correu atrás, né, de médicos de outros lugares, Rio Grande do Sul, de onde ele era, né, vários médicos, ele fez esse estudo e no segundo dia, então, ele chegou com uma solução pra gente. Uma possível solução. Uma possível solução. Ele não deu certeza de cara o que seria. Ele falou, pode ser isso, pode ser aquilo. E foi aí onde ele deu as opções pra gente, sair do estado. Aí ele deu uma opção que tinha uma vaga da UTI lá na cidade, somente uma. E ele falou que ia ver se conseguisse. E Deus na frente, foi tudo se encaixando. Foi rápido essa primeira intervenção? A primeira intervenção ele usou um dreno que era para diminuir a pressão da cabeça dele. Não, mas assim, o tempo da descoberta até a primeira... Sim, foi uma semana. Semana? Ele internou 16 de fevereiro. E em 25 de fevereiro a gente já fez a primeira intervenção. Então o médico estava preocupado, queria agilizar o processo. Sim, ele disse que era muito grave. Ele falou que o tumor ele tomava conta totalmente da visão do lado esquerdo dele. E o nariz, ele disse que... Ele até perguntou, né, se não descia nenhum líquido pelo nariz dele, porque já tinha rompido as narinas. E essa primeira cirurgia, que foi ele já estava com tanta pressa, porque ele explicou pra gente que a cabeça do ser humano tem 30 PSI de pressão. A dele estava em 70. Uau, mais que o dobro. Mais que o dobro. Então ele não entendia como que ele suportou tanto essa pressão, todo esse tempo, sem nenhum sintoma todos esses anos. E o tamanho do tumor dele levaria 10 anos para estar daquele tamanho. Uma criança de 8 anos. Ele tem 8 anos, tá? Não, ele tinha 7, na verdade, quando foi descoberto. Ele tinha 7 anos de idade. Muita coisa não batia, então o médico ficava meio sem entender mesmo. E como é que foi o processo? E até ele mesmo, como é que vocês enxergavam ele como criança? O Ícaro entendia o que estava acontecendo? Tudo.
Tudo. O médico sempre foi muito claro com ele também. O médico chegava com ele e dizia, o tio vai fazer isso, você vai ficar com uma anteninha do Teletubbies, né? Brincava com ele, que ele ficou por 5 dias. Que é o dreno, o primeiro dreno. E nos primeiros dias, por ele ser uma criança muito agitada, ele deu um pouquinho de trabalho na UTI, porque ele queria sair, ele estava com aquele dreno. Mas depois ele foi se acalmando, né? Deus ainda cuidou até disso, porque na UTI de Sinop não é permitido ficar os pais. E o médico, né, ele falou, eu vou tentar deixar você lá dentro, né, vocês lá. E a gente conseguiu ficar, então, uns 43 dias com ele lá dentro. Ele foi internado 43 dias? 43 dias, desde a primeira... Desde a primeira cirurgia. Mas nesses 43 dias houve só uma cirurgia ou houve várias? Foram 5 cirurgias. Nesse período? Nesse período. Meu Deus. A segunda, depois que ele colocou esse dreno, ele tirou, e a segunda cirurgia, ela durou aproximadamente 11 horas de cirurgia. Ele deu entrada às 7 horas da manhã no centro cirúrgico e saiu às 18 horas. Nesse tempo lá dentro, ele teve reação alérgica do Propofol, que é uma anestesia, e o médico também, a gente também teve a doutora Germana, que acompanhou, que também congrega com a gente, e ela imediatamente conseguiu identificar essa reação alérgica dele, que poderia ter levado à morte. O médico sempre foi muito claro com a gente, né? Se ele continuasse com aquela anestesia, ele poderia ter levado à morte. E a cirurgia foi o dia todo de cirurgia, e quando começou a fechar a cabeça dele era 4 horas da tarde. Então, de 4 horas até as 6 da tarde foi só o período para fechar toda a cicatriz que ele teve. Essa foi a segunda, foi a mais importante. Ele dizia assim, se ele passou por essa aqui, eu estou firme, as outras... Não estava prevista as outras, né? Mas teve que depois abrir novamente, porque lá dentro rompeu. Aí ele teve que abrir porque o corte é aqui, mas onde cerrou, que ele fala, foi todo isso aqui. Tanto que hoje ele tem uma falhinha, que dá de visivelmente ver, é onde houve a serra que cortou, que limpou. E quando a gente fez, né, a primeira, antes da cirurgia, ele disse pra gente os riscos, né? Os riscos que ele ia ter, ele deu uma lista. Olha, seu filho não vai andar, não vai sentir cheiro, não vai enxergar. Esse era o prognóstico dos médicos. Várias sequelas que exatamente. Eles achavam que ele teria. Ele falou, uma dessas ele vai vir com ela. Então, a caminhada é longa, tenha paciência, que a gente vai... E a gente entregou para Deus, mais uma vez. E aí, graças a Deus, depois da cirurgia, ele só falou que não conseguiu recuperar um cheiro do lado esquerdo, né? Mas assim, ele disse que não, mas eu já testei tanto esse nariz dele que eu tenho certeza que tá 100%, né? Tem que saber o que ele gosta mais. O que você gosta mais, Ícaro? De chocolate, de churrasco? O que você gosta mais de comer? Picanha? É o quê? Esse aqui eu gosto. Não, você. Você, meu filho. Lasanha, pizza, o que você gosta mais? Macarrão. Então, coloca um prato de macarrão, só do lado esquerdo? Do lado esquerdo, duvido que ele não vai sentir o cheiro. E quando ele saiu o próprio médico veio, né? Muito cansado, fisicamente o senhor já via que ele estava exausto, né? Muito exausto. Assim como o anestesista também, estava todo mundo exausto. E ele falou assim... A gente conseguimos deixar ele conservado, ele está com a visão perfeita, e ele falou só no negócio do nariz. E até no entanto ele ainda não havia dito sobre os movimentos, né? Que depois dessa cirurgia ele passou 4 dias entubados, que a preocupação dele era que o cérebro dele acostumou com aquela massa que era o tumor ali. Então se ele tirasse aquela massa toda, como é que o cérebro iria comportar? Então, para isso, ele precisou ficar 4 dias entubado, sendo monitorado com contínuas tomografia, para ver como que o cérebro estava se comportando após a retirada do tumor. E depois de 4 dias tirou? Depois de 4 dias desligou, no 3º dia desligou o aparelho, e tinha um medo muito grande de ele ter dificuldade para respirar. Quando desligou, numa madrugada, ele mesmo já procurou, as meninas da UTI... Elas contam e choram até hoje, dizendo que ele procurou, ele dizia que tirava, e ele tirou, saiu bem. Ele só não falava muito devido ao tempo de intubação. E aí a gente notou, então, que houve comprometimento do outro lado direito dele.
Então, todo o lado direito, tanto facial quanto braço e perna, ele não se movia naquele tempo. Sim. E a face foi um dos que voltou bem rápido, ainda na UTI, né? Mas o braço e a perna, ele não tinha. Ele sentia, porque os médicos beliscavam e tudo, ele sentia, mas ele não tinha força para mexer. E nesse tempo, depois ele, né, e teve os ajustes aí, porque a cabeça dele ficou muito grande, que o médico fala que o nosso corpo, a nossa cabeça retém boa parte do líquido que o nosso corpo produz. E a cabeça dele não estava funcionando. E aí teve a terceira cirurgia para o reparo, que havia solto lá dentro. Ele abriu novamente da metade para baixo. A quarta cirurgia foi para colocar um novo dreno, para ver se, com a ajuda do dreno, ele iria funcionar e se tirasse, ele ia permanecer. E aí o dreno foi colocado e a gente não teve uma resposta como esperávamos, né? E aí depois foi feita então a quinta cirurgia, que foi a colocação da válvula. Hoje ele usa uma válvula que fica aqui. Essa válvula desce e ela vai para uma gordura localizada na barriga. Ela não vai para a urina nem nada, ela fica ali numa gordura. E aquilo que a cabeça dele consegue drenar, vai drenando. Quando não funciona, a válvula entra em ação e faz o trabalho dela. Como é que vocês ficaram nesse período de 4, 5 cirurgias? Cada uma que vinha, eu acredito que vocês aplicavam fé, mas o coração apertado, né? Mas assim, a partir da primeira, que já foi, da segunda, que já foi um grande milagre, né? Sim. Isso fortaleceu vocês? Ou vocês falaram, poxa, eu pensei que ia acabar aqui, vai ter mais uma. Como vocês sentiam em relação a isso? Foi assim, a gente cada vez a gente via a cooperação dele, a gente confiava mais em Deus, né? Ficava mais tranquilo. Vinha as notícias, mas a gente sempre buscava entregar primeiro para Deus. Ouvia aquele, era impactante, os avós dele, coitado, ele não aguentava, e a gente firme, só eu e ela que podia entrar, podia ver. A gente via ele muito inchado, né? Se virava ele do lado, ele inchava e ficava todo roxo. A cabeça, eu falava que não era meu filho, eu não conhecia, mas a gente tinha que ser forte, porque a gente precisava estimular ele muito dentro da UTI, né? E nesse período a gente contou muito com a nossa liderança mesmo, né? A pastora Vitória, a pastora Maria, teve ali, o André e a Marcela muito com a gente. E uma das primeiras, né, da cirurgia ainda da segunda, a igreja criou um grupo de oração. E a pastora Maria, nesse grupo, quando foi criado, ela disse assim, minha filha, não se preocupe, Deus está nesse negócio. O nome do Ícaro não vai se chamar mais Ícaro, mas sim Milagre. E naquele momento a gente tomou posse daquilo, né? E dessa cirurgia já foi um milagre. Já foi um milagre, porque ele já poderia voltar ali com muita coisa comprometida, né? E não teve esse comprometimento de nada daquilo que os médicos esperavam. Tanto que o médico, ele fica muito surpreso de tudo que acontece com o Ícaro. Ele fica surpreso. Ele acompanha ainda? Ele acompanha. Ele já até adotou ele como filho. Ele fala que o Ícaro é filho dele. É bom que você vai ganhar mais presente, né? Além de ter os pais, vai ter um médico ainda. E aí, depois disso, durante todo o tempo, ele teve convulsões. Acho que é o período mais crítico que eu me desesperei muito, que foi o dos dias que ele teve convulsão. Ele teve 3 convulsões e 2 delas eu estava com ele. Então, você vê o seu filho... Mas na internação? Na UTI. Ele se bateu, né? A primeira ele se bateu todo e tremia, a segunda também. Então parecia que naquela hora, para mim, eu ia perder meu filho ali, naquele momento. As duas, né? Uma delas eu estava lá fora, ele chegou e eu chorando muito. Ele já chegou preocupado porque eu não era de ligar para ele, né, no horário daquele, mas ele tinha tido essas 2 convulsões. Mas a gente continuou firme e, assim, várias pessoas falaram muitas palavras e, assim, muitas delas vindo de pastor, a gente tomou posse e acredito que essa foi fundamental, né? Como a gente tomou posse da pastora Maria, teve um pastor também que estava na frente do hospital nessa época que o auge do Covid estava muito grande. A gente tinha que lidar com o emocional nosso e com o emocional das outras pessoas que a gente via ao redor. Já tinha esse risco do Covid ainda. Tinha esse risco do Covid. E a gente via muitas pessoas morrendo próximo da gente,
muita família chorando. Que estava internado Que na tava sessão de Covid exatamente. e familiares lá. O senhor estava de madrugada lá, eu que passava a madrugada, você via o pessoal passando morto. Chorando, a família desesperada, gritando. Próprios bebês, né, na UTI, neonatal, e muitas crianças que ia falecendo. E a gente ficava ali naquele meio. Quem passa... Eu já passei um período de internação. Quem fica internado no hospital descobre um outro mundo. Sim. Paralelo daquele que é só atravessar a rua, fora do hospital. As pessoas estão normais nas ruas, trabalhando, no carro, andando. Mas dentro do hospital, na internação, acho que tanto para os profissionais, quanto para os internados, quanto para os familiares, é um outro mundo. Sim. Eu descobri isso quando eu fiquei internado. E lá o senhor vê realmente de tudo. E esse período foi um período muito crítico, que Sinop estava morrendo muita gente, como no Brasil todo, né? E a gente o Douglas chegou a ver casos das pessoas chegar com um pacote de dinheiro na mão, implorando para uma UTI e não ter. E os funcionários dizendo não é por dinheiro, é que não tem. Mas foi um período bem crítico, que a gente lidava com o nosso emocional e tinha que a gente também olhar para o lado e ver aquelas pessoas. Quantas vezes a gente sentado na madrugada e as pessoas chorando ali. Muitas vezes eu ia, orava com alguém, também dizia um pouquinho do que eu estava passando para aquela pessoa também, falar, não sou eu que estou aqui, né? Sou eu que estou passando por isso. E o Ícaro, o período da convulsão dele foi o período mais crítico mesmo, que eu achei que eu iria realmente perder ele. Porque foi... Só para quem viu, no caso ele não viu nenhuma, mas eu vi as duas e foi, assim, os próprios médicos da UTI, para o senhor ter noção, os plantonistas, né, os médicos lá, ele dizia assim que ele iria vegetar. Eles falaram, muitos médicos que eu ouvi, não, esse aqui ele vai vegetar. E vocês estavam falando do processo de internação, após as operações, ele teve algumas convulsões no período ainda da internação, né? Isso. E nós paramos, acho que na 4ª cirurgia, né? Isso. O que houve depois para corrigir e completar esse tempo de hospital do Ícaro? A 5ª cirurgia, então, foi quando o médico, ele literalmente falou, ele não vai conseguir, por enquanto a cabeça dele não vai conseguir fazer o trabalho dela de drenar, né, esse líquido. Então, a gente vai colocar uma válvula. E foi o que você falou, que já foi colocada a válvula. E após isso, a cabeça dele a gente já viu uma mudança muito grande, já desinchou e tudo mais. E após 5 dias, então, dessa 5ª cirurgia, a gente recebeu o alta da UTI. Dia 8 de abril, a gente saiu da UTI, né, ainda no período crítico do Covid, então a gente saiu da UTI para o quarto, no outro dia a gente já saiu do quarto para casa. Uau, foi muito rápido. Assim, foi. Pensando na complexidade, né? Sim. Foi rápido, né? Não que 40 dias são bastante dias no hospital, mas devido à quantidade de cirurgia, à complexidade, então a recuperação dele foi muito acelerada organicamente, né? Isso, os médicos falam que por ser criança ele tem uma recuperação mais rápida, mas ele contribuiu muito. O medo era de como estava a inteligência dele, se ele lembrava de alguma coisa. Então esse tempo o médico testou muito ele e ele lembrava de tudo. Uau. Tudo. Ele lembrava, ele lia para o médico, ele falava cor, ele falava número. E isso foi mostrando para o médico que ele realmente estava bem, que era a recuperação agora. Teria que partir por fisioterapia, devido a ele estar ainda com o lado direito comprometido. Sim. E a gente saiu da UTI no dia 8 de abril, fomos para casa, né? E lá a gente iniciou a fisioterapia em casa, né? Uma semana, né? Em casa. Foi uma semana em casa, devido ao Covid, ele ter saído recente, mas ele saiu cadeirante, ele saiu totalmente largado, sem forças. Ele não tinha controle do seu pescoço, a gente colocava, né, aqueles no pescoço para segurar, e ele saiu um bebê. Eu falo que no dia da convulsão, eu me ajoelhei chorando muito no corredor da UTI, né? E eu lembro que eu só falei para Deus, eu só preciso de uma segunda chance de ser mãe. E Deus me trouxe ele novamente como um bebê. Ele dependia de mim para tudo. Ele usava fralda, eu tinha que carregar, dar banho, tinha que limpar ele. Então, todo esse processo, Deus me devolveu ele como um bebê novamente. E Douglas, nesse processo médico, né? Eu sei que foram muitos milagres, mas qual foi o momento que você
mais surpreendente para vocês e quem sabe para os médicos, que você falou assim, não, esse milagre aqui, essa situação, realmente eu estou vendo que Deus, é Ele quem está fazendo e não tem como duvidar que Deus vai completar essa obra. Houve um dia assim que foi mais impactante, que eu sei que muitas coisas, né, foram fortes, mas qual foi esse momento? Para mim foi bem no início, logo após que o médico ele passou todo o diagnóstico, né, o primeiro médico, aí ele pediu ia pedir uma segunda opinião para o outro médico, que é o que acompanha ele. Ele virou e falou assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo com esse menino. E eu vou estudar o caso dele. E eu já tinha entregado na mão de Deus. Quando ele falou que ele não acreditava que o Ícaro enxergava, aí eu falei, é o Deus que está à frente disso. Porque para ele é impossível ele estar enxergando. Devido à massa. Já está. E depois quando ele mostrou para a gente um pouco a parte do vídeo da cirurgia, como estava o nervo óptico dele, você imagina, como é ampliado muito, um fio de cabelo, com você pegar um pó de café e jogar em cima do pó de café, em cima do fio de cabelo. Eu não via nada do nervo óptico. O nervo via tudo já, o tumor. Todo o tumor. E ele e depois o médico disse, eu não acredito como que esse menino estava enxergando 100%. Não existe explicação científica para isso. Na verdade, ele sempre afirmou, né, até um tempo atrás, ele ainda afirmava, o Ícaro não enxerga 20/20. Ele não enxerga 20/20, ele dizia sempre para nós. O que é 20/20? 20/20 é a visão normal, a visão se você enxerga perfeita, sem óculos, sem nada. Então, ele dizia isso, não enxerga 20/20. E eu falei, doutor, o Ícaro sempre foi em oftalmologista de 6 em 6 meses, nós nunca identificamos nada. E ele continuava afirmando pra gente que... Toda vez não acreditava. Toda vez que ele entrava no quarto, ele falava, quantos números tem aqui? Ele testava. Testava. De longe. De longe. Testava cor, testava número pra ver se ele se autoconvencia de que ele enxergava. E ele dizia que ele não acreditava. O médico hoje, o Dr. Aurélio, a gente tem muita gratidão por ele também, porque ele dizia que ele perdeu muitas noites de sono, e eu acredito sim, né, estudando o caso dele, ele falou para mim assim, esse menino me deixou sem cabelo, porque eu passava muitas noites estudando atrás de colegas de outros lugares para me entender o caso dele, né, porque era algo que, como a gente falou, pela ciência não se explica, mas a Bíblia diz, né, ninguém explica a Deus, então... Ninguém explicava o que, né, Deus já estava fazendo na vida dele. Eu falo que foi desde o início de descobrir, como descobrir, a hora de descobrir tudo isso, né? E a descoberta desse tumor do Ícaro, de todo esse processo, a gente estava separado, né? Na verdade, hoje ainda somos divorciados. Essa é uma parte importante, né? Que essa descoberta mexeu em outros aspectos da vida de vocês, e uma delas foi essa questão conjugal. Isso. Vocês estavam separados, já divorciados? Divorciados, desde 2016. Quanto tempo vocês tinham de casado? Assim, Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E estavam separados há quanto tempo? Tinha uns 4 anos já. Já tinha 4 anos, quando surgiu a notícia. Não, aí a gente voltou, a gente estava junto. Quando apareceu, vocês estavam reconstruindo, na verdade. Aí a gente separou. E aí, quando aconteceu tudo isso, a gente voltou. Deus trabalhou. Deus trabalhou, né? Na verdade, Deus, ele falou com a gente por diversas vezes e por diversas pessoas, né? Inclusive, ele falou que a gente, né? Que o que iria acontecer não era para a morte, não era para o mal, mas era para um conserto. Era para um conserto. E depois a gente teve... Eu demorei mais um pouquinho, ele teve mais sabedoria, mais rápido. Eu demorei um pouquinho a entender o que era que Deus estava falando com a gente através disso. Fácil, não foi. Você vê, como o senhor falou, o senhor é pai, você vê seu filho ali, né, no estado que ele estava, mas vencemos. E completando as 6 cirurgias, finalizando das cirurgias, quando a gente saiu da UTI, em junho, o tumor ele produz um líquido que contém muita proteína. E essa proteína ele acabou obstruindo, então, a válvula que ele usava. E aí ele teve novas crises de vômitos
e dor de cabeça, e a gente voltou para o hospital, e aí foi que ele fez a substituição da válvula. Isso foi em que mês? Em junho. A gente saiu em abril, e em junho a gente retornou, passamos 2 semanas ainda internados para essa recuperação, mas ele já não precisou de UTI nem nada, a gente ficou no próprio quarto. Ele fez a remoção da válvula, substituiu ela, e desde então ele não teve mais nenhum tipo de crise. Graças a Deus. Teve um outro aspecto de milagre, que foi o milagre financeiro, né? Porque imagino que um tratamento desse deve ser um tratamento caríssimo, né? Sim. E eu não sei se o plano deveria cobrir, mas eu acho que teve uma Sim. situação que bastante milagrosa. Sim, como eu já falei antes, né, o médico passou um valor, a princípio, da primeira cirurgia, de em torno de uns 200 mil. E ele só tinha tem um plano que é o coparticipativo, né? Não é 100%. Só pagava uma pequena 30%, parte, né? 30%. 30% só. E aí, quando ele falou aquilo, no meu coração eu falei, o preço já foi pago, há 2.000 anos atrás. E aí, foi. E a Unimed, a gente sabe que tem muita burocracia para liberar, e graças a Deus nele, tudo que o médico chegou para a gente, o ponto que falou bem assim, a Unimed me deu uma carta branca, me deu um cheque em branco, para me pedir o que eu quiser. E ele falava para a gente, olha, vocês não têm noção de quanto que custa isso aqui, 20 mil reais, 30 mil reais. Tubinho de cola desse tamanho, isso era muito. Ele dizia que aquele lá custava 20 mil reais. Uau. E ele usou 19. E aí a gente só pode pegar. Como se como fosse, o Unimed deu para pode fazer. Cheque tá em branco, né? Então E pode ele usar. ele foi pegando, foi fazendo. Mas por dentro aquele medo, né? Falei, Quando prepara. chegar a conta, né? Quando gente chegar a falava, conta. Olha, se a gente for avaliar por baixo, dá mais de $1 milhão. Porque a UTI estava... Mais de $1 milhão. Se A juntar UTI tudo. Tava 30 mil a diária na UTI na época por conta do Covid, né? Então era muito disputada a UTI. Só a UTI já dava mais de $1 milhão. Só de mais de 40 1 milhão. e poucos Foi dias. 43 dias de UTI. E no dia que a gente deu alta para sair, a gente tudo tenso. A gente estava tenso. Tenso, porque vai ter alguma coisa que vai cobrar, né? Porque a gente fez as refeições no hospital. Sim. Vocês aí, ficaram juntos? Sim, a gente fez Isso refeição. aumenta o custo da internação. E aí a gente pedia também algum suco especial para ele, tudo dentro do hospital. Aproveitaram, falaram assim, já que estamos aqui, Estamos aqui, vamos... E alguém aí, vai pagar, né? Alguém vai pagar, mas como diz ele, o preço foi pago há 2.000 anos atrás e a gente confiou nisso, né? E aí a gente chegou na hora, só assinamos o papel lá. Não, A gente ficou olhando um pro outro assim. Tá liberado. Tá liberado, Uau. pode ir. E graças a Deus, até hoje a gente só paga os tratamentos de fisioterapia dele. A gente não entende. Que é o pós-cirúrgico, né? Que é o a pós-cirúrgico. gente não sabe o que foi, o que aconteceu. O como que período foi. de UTI, desde da primeira internação para a cirurgia até a saída da UTI, a gente não sabe os valores que tem, porque a gente não pagou. Até hoje não veio nada e já vai se para 1 ano. Já vai para 1 ano de tudo, então não cobrou a gente nem um centavo. Nem as alimentações que a gente fez dentro do hospital a gente foi cobrado. E além do mais, a gente estava integral, né? Troca de turno, né? Com ela, e eu. E no meu trabalho, eu ficava mais fechado do que aberto. Você trabalha com o que, Douglas? Eu tenho uma loja de ração. E essa loja era pequenininha. E assim, ela ficava mais fechada do que aberta. Porque eu ia 10h30 e ficava até as 2, 3 horas. Aí voltava. Pra mim Pra poder almoço. dormir, né? Porque eu ficava a madrugada toda, então ele ficava nesse período para me Você descansar. abriu um pouquinho de manhã e um pouquinho no final da tarde. Nem, na verdade, quase não abria, porque não é um horário, né, comum. E aí a gente ficou esses 40 dias assim. Mas Deus foi tão bom que cumprimos com todos os nossos compromissos. Todos os nossos compromissos. Depois que ele saiu da UTI, Deus foi tão bom ainda, mais bom ainda, mais maravilhoso. Eu estava numa lojinha, numa rua, atrás de uma avenida, e aí eu vi um ponto num local lá que tinha mais de 3 anos fechado. E um monte de gente tentando alugar, e não conseguia. E eu fui lá, conversei com a mulher, e aí a gente entrou no acordo e ela cedeu. E a gente nem contou, não tinha nada a ver, nem comentamos. Usou Nada, a situação nada. para Nem sensibilizar. sabia. E aí a gente mudou para esse outro ponto, para essa outra loja.
a gente um espaço maior na avenida, um movimento melhor. E graças a Deus ele tem nos abençoado grandemente nesses pontos. Que Um hoje ponto melhor localizado, com mais Sim, espaço. muito mais, né? A gente saiu de um aluguel, assim, não sei o preço daqui, mas Sinop, os R$600 é um 3x3. Pequeno, né? E o aluguel que a gente pagava era R$600. O Ícaro saiu em abril, quando foi em maio, a gente foi para um prédio do aluguel de R$1.600. E Deus tem nos honrado, porque eu não posso trabalhar no momento, porque as minhas manhãs com ele são todas comprometidas. Sim. Ele tem a manhã toda de fisioterapia. Ele precisa de muito cuidado da vocês. Né? E aí, nesse tempo, né, a gente tem toda nossa vida tá ali na loja, sai dali, tudo. Aluguel, despesa dele com o plano de saúde, tudo sai dali. E Deus tem sido tão bom, como diz o Douglas. A gente veio passar uma série de uma semana e está se completando 2, né? E Deus está nos dando graça para isso. Deus está suprindo, continua suprindo, né? E maravilhoso. Uma das coisas que eu esqueci de complementar, que quando ele foi para a fisioterapia, na primeira avaliação, né, que a gente teve com os fisioterapeutas, tanto a terapeuta ocupacional, que é pro braço, quanto o fisioterapeuta para a perna, eles foram muito claros para a gente, assim como o médico. O Ícaro não anda em 2021, Jaqueline. Você precisa Porque ele estava cadeirante ainda. Ele estava cadeirante. Você precisa ter muita paciência, ele não vai andar agora. Esse braço vai demorar, por ele ser canhoto, então ele vai esquecer muito mais o braço direito. Ele já faz tudo com a esquerda. Então, tenha essa paciência, né? Foi o que pediram para a gente. E uma coisa interessante, eu estava até comentando nessa nossa viagem, eu estava assistindo uma ministração do pastor Eibe, ele contava sobre o poder da palavra, e ele testemunhava o caso de uma senhora que queria muito que o seu filho convertesse, e ela trocou o nome, chamou ele de Salomão, e para quem já viu essa ministração, ele prossegue. E aí a gente orava todo dia, ele orava, e ele falava assim, Deus, eu quero que a minha perna fique boa logo. E numa terça-feira à noite eu falei para ele, filho, a gente vai mudar a nossa oração. A partir de hoje você vai dizer, Deus, obrigada porque eu já estou andando. E assim ele começou a orar dessa forma e eu também com ele. Então todo dia ele orava, Deus, obrigado porque a minha perna já está boa, minha perna está andando. E exato uma semana depois, na próxima terça-feira, eu deixei ele na fisioterapia e tive que ir fazer uma entrega para ele. Quando eu retornei, o fisioterapeuta falou assim, Jaque, fica aí. Eu falei, por quê? Fica aí. Ele falou, vem, Ícaro. E ele se levantou e foi até mim. Então foi aquela emoção que tomou conta de todo mundo, não foi só de um, foi da clínica toda, porque eles mesmos, né, profissionais, disseram que ele não iria andar ainda naquele tempo, né? E ele andou com 4 meses depois, então, de recuperação. Ele andou com 2 meses e meio, ele já estava com o braço já se mexendo, já fazendo suas coisas. E o pessoal da clínica também, eles não acreditam, né? Graças a Deus pegamos uma clínica de pessoas evangélicas, então eles creem também que o milagre que Deus fez. A dona de lá fala assim, esse é um milagre que nós temos. Então vocês falaram que nesse monte de milagres, né, teve também a reconciliação de vocês, né? Então eu espero que no próximo vocês já estejam casados, quando vocês voltarem aqui em Santarém. E quem sabe a gente grava um outro programa já com testemunho do novo casamento. Com certeza. Pessoal, nós vamos então finalizar. Eu sei que teria muitos outros detalhes, né, Jaque e também Douglas, para contar no meio dessa história tão linda, onde Deus está sendo glorificado, mas nosso tempo é limitado. Antes da gente finalizar, propriamente dito, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de fé e de encorajamento para o nosso público, que certamente está sendo tão edificado, né? Eles já estão sendo desafiados pela fé de vocês. Então eu queria que vocês mesmo deixassem uma mensagem para eles sobre fé. Primeiramente, eu queria deixar para vocês, se você estiver passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, independente do que seja, primeiramente, confie em Deus, entregue para Deus, confie no Senhor, que no mais Ele tudo fará. As coisas vão encaixando, vai dando tudo certo, Ele vai colocando pessoas para te ajudar nessa caminhada, tanto espiritual quanto material. Confia e não se desespere. Não grite, não corra atrás de pessoas que você sabe que não vai poder te ajudar. Procure pessoas que vai ajudar você, tanto em oração,
que é o principal, e oração, que para Deus nada é impossível. Eu queria dizer uma frase que eu ouvi num momento bem difícil, na frente do hospital, e eu tomei posse daquilo e hoje eu sempre digo ela: não deixe que a notícia de um dia ruim, ela atrapalhe a certeza do seu milagre. Naquela noite o Ícaro estava com muitas convulsões, naquele dia teve tido convulsões, eu chorava desesperada com medo de perder meu filho. E quando eu ouvi essa frase desse pastor, ele dizia para mim assim: não deixe que o que os médicos estão falando lá te tire a certeza do Deus que você tem, do Deus que você serve. Apenas confie. E é isso que o Douglas falou: confie. E não procure pessoas erradas, não desabafe para pessoas erradas. Procure alguém que dê sua confiança, liderança, pastor, seu discipulador, sua discipuladora, porque Deus fala muito através desses homens e mulheres de Deus. Eu aprendi muito em obediência e liderança a ouvir o que eles têm a dizer, e isso tem me encorajado a cada vez mais, e eu encorajo vocês a ouvir mais a sua liderança, a compartilhar com eles, porque ninguém pode ensinar aquilo que não viveu, e com certeza essas pessoas já viveram muitas coisas e pode te ajudar. Pessoal, então depois dessa história incrível de fé, de milagre, estamos finalizando o nosso programa ANW, Amazon News Weekend. Douglas, obrigado. Jaqueline, obrigado. Ícaro, bate aqui, ó. Valeu, Deus abençoe. Aqui, vamos completar, né? E você, Ícaro, você é uma inspiração para muita gente, né? Você está abençoando muita gente aqui em Santarém, no Brasil e fora do Brasil. Esse programa vai passar no mundo inteiro através do YouTube. Ele tá chorando. E que você continue sendo usado por Deus, a tua história vai abençoar muita gente. E eu sei que nesse momento muita gente está recebendo cura através da história de vocês. Tá bom? Tu quer falar alguma coisa? Não? Não precisa, né? Não? Como é que você fala? Você é o quê? Eu sou o quê? Não quer, tá emocionada. Pessoal, então a gente termina assim o nosso programa. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia, canal 7 em Santarém, e também no YouTube. Procure por TV Amazônia, assista nossos programas e compartilhe com o máximo de pessoas possível. E até a próxima.